Estão tirando versículos da Bíblia. Meu Deus do céu! Ai, cuidado! Olha só o que estão fazendo com a Bíblia. Comprem agora, porque estão retirando versículos da Bíblia. Ah, não estão. Não estão, não estão. E se você consome teologia no TikTok, no Instagram, a chance de você, se é só essa sua fonte teológica, e você está acostumado com videozinhos curtos que já trazem uma informação e papum, a chance de você estar sendo enganado, de você estar consumindo coisa ruim é altíssima. E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou chateado, nervoso, mas tô bem. E como é que vocês estão? Tá? Espero que vocês estejam bem também. Antes de eu falar para vocês que não estão retirando versículos da Bíblia, eu quero dizer para vocês que o meu novo livro já está disponível na Amazon, tá bom? Por apenas R$19,90, né? Se você é Prime, não paga frete, vai chegar em qualquer lugar do Brasil por apenas R$19,90. Se você gosta do meu jeito de falar, do meu jeito de explicar, o meu novo livro vai te levar para esse mundo maravilhoso que é a palavra, o estudo da palavra de Deus, a teologia. É aquele, sabe, aquele ânimo que você precisava para poder estudar a palavra de Deus, é o meu livro. Então, me dá uma moral, compra o meu novo livro, vai, me dá uma moral, vai, me dá. Você leu Deus que Destrói Sonhos? Leia o meu livro, vai, esse meu novo livro, ele tá lindo, ele tá pequenininho, ele tá acessível. Gente, R$19,90, tá? Tá muito barato, tá muito legal, tá bem diagramado, tá? Olha só, tá, ó, olha aqui, ó, por uma fé que pensa. Ô Jesus, o que essa igreja precisa é uma fé que pensa, porque essa galera do TikTok, essa galera do Instagram, tá complicada. Esses dias apareceu um de novo aí. Ai, acharam a Arca de Noé. Ô, gente, isso aí é fake news da década de 90, anos 2000, sei lá. Vai estudar, sabe? Gente, não dá. Bibi, mas tu não é Instagrammer? Gente, eu produzo conteúdo pro Instagram, mas o forte, e procuro ser muito cauteloso, porque o forte mesmo são os podcasts que a gente tem aqui, o BTcast, o BT Papo, os vídeos que eu troco ideia com vocês, tento desenvolver um pouco mais. Não dá pra fazer boa teologia em 1 minuto e meio, 1 minuto, não tem como. E aí, recentemente, mandaram num grupo que eu tô lá, o vídeo dessa irmã aqui falando uma asneira, gente, uma asneira. E não é, o problema assim, sabe, tem vários problemas no vídeo dela. E é uma asneira, infelizmente, é algo ruim, porque é mentira. E tem, sabe, 144 mil compartilhamentos, 66 mil curtidas. Não dá, gente, não dá. E o problema também é o tom alarmista. Gente, vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Eu vou mostrar porque tá no Instagram dela, ela não tirou ainda. Então eu tô pegando o próprio. Semana eu vi um vídeo em que eles falavam que as novas versões da Bíblia não estavam vindo com todos os versículos. Falei, muito estranho. Recentemente eu comprei essa Bíblia aqui, olha só, de estudos, maravilhosa, uma versão respeitada. Vamos dar uma olhadinha para ver se isso é verdade ou não? Tô aqui na minha casa, é Mateus 17:21, vamos lá. Então aqui eu achei o Mateus 20, aí não tem, olha, não tem, e já pula para Mateus 22. Aí eu tava investigando aqui, tem uma notinha baixa falando que em algumas versões existe o verso 21, mas não todas. E o que fala o versículo Mateus 17:21? Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que, ao meu ver, é um dos versículos mais importantes e mais eficazes na luta espiritual. Sério? Eu fiquei em choque e aí eu falei, não, eu vou pesquisar o que os teólogos, os acadêmicos da Bíblia estão falando sobre isso. E eles estão achando super normal, que realmente nas versões mais antigas não são todas que incluem isso, então eles resolveram tirar. Então, gente, eu falo, comprem Bíblia, comprem livros clássicos cristãos, porque daqui pra frente as coisas podem se complicar muito rapidamente. Essa semana eu vi um vídeo em que eles falavam que... Daqui pra frente as coisas podem complicar muito rapidamente. Gente, tem tanta desinformação nesse vídeo, assim, que é gritante. Dói, gente, dói, porque a gente tá 12 anos na internet tentando fazer um trabalho bacana, sabe? Tá aí, tá. É o Bibotalk, é o 2 Teologia, é o Escola do Discípulo, sabe? É o Paulo On, é o Vitor Fontana, pra citar, assim, uns poucos que eu convivo, entendeu? Deve ter muitos outros bons, tá, gente? Não tô dizendo que esses são os únicos bons, não me entenda. São os que eu consumo, os que eu vejo e tal, e eu sei que são gente que leva a teologia a sério, são pessoas que eu conheço um pouco do coração, e aí dói quando a gente vê uma coisa tão ruim sendo ser propagada e ganhando assim tanta visualização. E claro, eu agora tô ajudando, dando visualização para isso, mas é que é um alerta, gente, é um alerta que vocês precisam, antes de produzir conteúdo, antes de consumir, sabe, tenham sabedoria antes de difundir, propagar alguma coisa. Primeiro, que se você olhar a sua tradução aí na Bíblia, a sua versão em casa,
você vai ver que o versículo 21 de Mateus 17 vai estar aí, tá bom? Vai estar aí. Ou ele vai estar com uma nota de rodapé, ou ele vai estar entre colchetes. Isso significa o quê? Vai estar dizendo, alguns manuscritos não trazem esse versículo. E isso é muito comum, e existem várias passagens da Bíblia em que, de fato, esses versículos, ou até trechos, capítulos inteiros, não estão nos principais manuscritos daquele livro da Bíblia. Isso é muito comum, tá bom, gente? Mas, Bíblia, na versão que ela mostrou, não tem o versículo 21. E você vai ver isso em algumas versões. Isso quer dizer que estão tirando o versículo da Bíblia? Não, gente. Quer dizer exatamente o que aquela nota de rodapé que ela leu e que tem na sua Bíblia, quer dizer exatamente aquilo. E quer dizer que os teólogos e acadêmicos estão errados e ela, né, que considera esse trecho que se não tiver na Bíblia, ele é completamente desnecessário, ele tá longe de ser o principal texto sobre batalha espiritual, tá longe de ser o principal texto. Então assim, vamos lá, gente. Por que na Bíblia dela não tem, por exemplo, nessa tradução, que é uma tradução em inglês lá, né? E algumas traduções do Brasil talvez não tenham, vão omitir o versículo 21. Primeiro que eles não estão omitindo um versículo, né? O Vitor Fontana no vídeo dele, aliás, esse é mais um vídeo que é nota de rodapé do vídeo do Vitor Fontana. Ele também falou sobre esse caso lá no canal dele, tá? Primeiro que essa ideia de versículo, e o Vitor lembrou muito bem, versículo é uma coisa nova, tá bom? Versículo é uma coisa nova, vai remontar lá século XVI. Antes disso não tinha, pensando em Novo Testamento, né? Não tinha divisão em versículos. Então esse trecho que nós chamamos de Mateus 17, 21, esse trecho, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum, não consta nos principais ou na maioria dos manuscritos, tá bom? A minha Bíblia aqui, inclusive, traz essa observação, tá? Alguns manuscritos não trazem o versículo 21. E talvez esses manuscritos sejam os principais manuscritos do Evangelho de Mateus ou dos Evangelhos. Então isso é levado em consideração. Mas, Bíblia, não estou entendendo esse lance de manuscritos. Vamos lá, gente. A Bíblia, nós não temos os originais da Bíblia. O que nós temos é a cópia da cópia que foi feita a cópia, em cima da cópia de uma cópia que foi achada no lugar de uma cópia. E aí isso quer dizer então que a Bíblia é uma cópia e a gente pode confiar nessas cópias? Não só podemos, como devemos. E nenhum livro antigo, tá, que fundamenta uma religião tem tantas cópias como o nosso. E isso é maravilhoso, tá? Agora, o que essa diversidade de cópias nos trazem? Elas nos trazem essa ideia de que vários versículos e vários trechos não constam em alguns manuscritos, ou mais antigos, entendeu? Principais conjuntos de manuscritos. Então leva os estudiosos a entender o quê? Gente, provavelmente Jesus não disse isso, tá? Mas então por que isso está aqui? Provavelmente isso significa a anotação de algum copista, ou isso era pregado na igreja primitiva, ou algum pai da igreja falou isso, né, ao pregar esse texto, acrescentou essa ideia, e isso entrou dentro do texto bíblico. Isso é muito perigoso. Então quer dizer que essa galera que fala que a Bíblia foi adulterada, eles estão certo? Eles estão errados, porque a Bíblia não foi adulterada. Mas, Bíblia, isso é uma adulteração. Tá, mas é uma adulteração em qual Bíblia, gente? Em qual Bíblia? É para isso que a gente tem a crítica textual. A crítica textual vai pegar esses milhares de manuscritos, eu não sei, gente, faz anos que eu não estudei crítica textual, tá? Mas a gente tem, sei lá, mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Só dos evangelhos, mais de 1.000. Então a crítica textual pega esses manuscritos e vai comparando. Vamos lá, vamos pegar Mateus. Ó, muitos manuscritos não trazem esse trecho. Então, provavelmente, como a maioria dos manuscritos e até manuscritos mais antigos não trazem, provavelmente isso não esteja no original. Talvez isso foi o quê? Uma anotação do copista, alguma pregação de pai da igreja, enfim, são possibilidades. Agora, o que você tem que ter na sua cabeça aí? Primeiro, aquilo que é central, aquilo que é fundamental para a prática e existência da nossa fé, isso os manuscritos confluem numa beleza linda, sabe? Inclusive a descoberta dos manuscritos do Mar Morto veio legitimar aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. E a gente percebeu que os nossos manuscritos do Antigo Testamento, eles batem muito com aquilo que foi achado, né, com os originais do Mar Morto. Essa descoberta do Mar Morto foi importantíssima para a fé cristã e para a fé judaica, no caso, né? Porque mostrou a confiabilidade daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. E aí, se tratando do Novo Testamento, a gente tem milhares de manuscritos. Então, a crítica textual vai mostrar o quê? Que
por exemplo, Mateus 17, 21, o final de Marcos, João capítulo 8, para citar só alguns exemplos, existem outros. Eles não constam nos principais manuscritos, mas em algum momento a igreja teve essa cópia, e se for importante para a igreja, a gente preserva aqui na nossa Bíblia, mas a gente põe uma observação. Então, não estão removendo o versículo da Bíblia. O que ela está falando ali, gente, é uma enganação, é mentira, é um tom conspiratório, sabe? Vocês viram o vídeo, né? Olha, cuidado, olha só, estão removendo o versículo. Gente, não tem isso de estão removendo o versículo da Bíblia. Na Bíblia dela não tem, justamente porque aquela Bíblia procurou seguir o aparato crítico, procurou seguir a crítica textual. E os acadêmicos e os estudiosos, eles confirmam isso. Olha, esse texto não está nos principais manuscritos. E se não está, provavelmente não é original. Então a gente pode deixar de fora. Agora, gente, vamos lá. Quão importante é para a sua fé se a gente não tiver esse versículo na Bíblia? Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Você tem outros versículos que vão falar sobre batalha espiritual, sobre a importância da oração. Inclusive, se a gente pega Marcos, né, esse texto vai repetir aqui em Marcos 9, 29. Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração. Percebam, Jesus aqui não acrescenta jejum, entendeu? Essa espécie só sai com oração. Alguns manuscritos acrescentam e jejum. Ou seja, alguns manuscritos acrescentam, outros omitem. Tá, mas a maioria aponta para onde? A maioria aponta, no caso de Mateus, que não tem essa passagem. Agora, gente, eu posso pregar sobre oração e jejum utilizando outros textos. Sobre batalha espiritual, nossa, de longe, esse não é o texto mais importante. Então percebam, aquilo que os manuscritos discordam ou eles omitem não é fundamental para a nossa fé. Aquilo que é fundamental para a nossa teologia, para a robustez da nossa fé, os manuscritos confluem de forma linda. Para pensar, galera, a igreja primitiva, ela tinha os 4 evangelhos. Ela pode, se a igreja quisesse adulterar mesmo, sabe o que ela faria? Ela pegaria esses 4 evangelhos e faria uma única versão. Uma versão bem, sabe, sem contradições, ou sabe, tudo confluindo bonitinho. Não, a gente tem coisas nos evangelhos que são difíceis de harmonizar. E a igreja ficou com os 4 evangelhos. Por quê? Porque é como as testemunhas lembraram. Então, se Mateus lembrou de um jeito, né? Ou seja, e se Lucas pesquisou e achou outras fontes, se Marcos lembrou dessa forma da pregação de Pedro, glória a Deus, a igreja preservou conforme as testemunhas lembravam, até porque os evangelhos foram escritos anos depois, tá? Décadas, na verdade, décadas depois dos acontecimentos, com base na pregação dos apóstolos e por aí vai, porque Jesus mesmo não escreveu nada. Então, gente, mas Bíblia, eu posso confiar nisso? Claro que pode. Claro que pode. A multidão de manuscritos está aí para provar a veracidade de como isso era importante e como a igreja preservou. Aí tem o trabalho da crítica textual, entendeu? Se você pega João capítulo 8, por exemplo, você vai ver na sua Bíblia aí um conchetes, uma nota de rodapé, que vai estar explicando justamente isso, tá? Então, o final do capítulo 7, tá, e o início do capítulo 8, eles não encontram na maioria dos principais manuscritos, tá? Esse relato, um acréscimo posterior do Evangelho de João, não aparece nos manuscritos gregos mais antigos. É provável, contudo, que seja uma história autêntica da vida de Jesus. Entendeu? Ou seja, se é autêntica ou não, a igreja primitiva pregava e falava sobre isso. Alguns manuscritos trouxeram, os mais antigos não. Entendeu? Agora, a gente vive a nossa fé sem o relato da mulher que é pega em adultério? É uma passagem linda, inclusive se você assistiu The Chosen, não, tem no The Chosen essa parte? Não sei, tá? Não, tem a do Poço, né? Eu só vi a primeira temporada. Então assim, a gente vive, a nossa fé sobrevive sem esse trecho aqui, sem Mateus capítulo 8, né? Sem a parte do capítulo 8 até o versículo 11, a nossa fé sobrevive? Muito bem, muito bem. Eu continuo, aquilo que é essencial para a minha salvação, para eu me entender como povo de Deus, sobrevive, muito bem, obrigado, sem esse trecho do Evangelho de João. Entende? Então percebam que aquilo que é meio duvidoso, por assim dizer, não é essencial para a fé cristã. Não é. Agora, é bonito. Mas Bíblia, eu posso pregar esse trecho? Posso. Agora, sabe o que eu não posso fazer? E é um problema da galera da batalha espiritual, o problema dessa irmã, provavelmente, é que a galera constrói doutrinas em cima de textos que às vezes faltam aparato, entendeu? Ou seja, é um texto que ele é questionado
pelos críticos textuais, ou seja, é um texto que não está nos principais manuscritos e a gente fica criando doutrina em cima deles. Não, então criar doutrina bíblica em cima de um versículo que não tem solidez, ele é complicado, entendeu? Agora, se você vai pregar, você vai citar numa pregação, tudo bem, não tem problema, porque Jesus fala sobre oração, Jesus fala sobre jejum, entendeu? Agora, gente, sabe isso que me dá raiva, sabe? Esse pessoal alarmista, esse pessoal que faz, sabe, uma teologia panfletária. E ela tá ensinando coisa errada aqui, gente, sabe? E vira um tom alarmista dela, isso me deixa muito chateado. Bibo, eu queria aprender mais sobre crítica textual. Olha, você pode fazer um curso de graça do Marcelo Berti sobre crítica textual. Lá no canal, eu acho que tá no canal do Iago, do 2D Teologia. Eu vou botar o link aqui para não ter erro, tá bom? Vai lá e vê a aula que o Marcelo Berti está dando sobre crítica textual. É uma aula, são mais de 5 vídeos, eu acho, e com robustez, entendeu? Pare de ouvir teólogo de TikTok, para de ouvir teólogo de Instagram e vai ouvir gente boa. Sério, gente, vai ouvir gente boa. Vai ouvir essa aula do Marcelo Berti para você ver a profundidade do texto bíblico. Entendeu? Então, tem os nossos podcasts, a gente já falou sobre crítica textual, a gente já falou sobre tradução da Bíblia, sabe? As dificuldades da tradução da Bíblia, a gente já falou sobre tudo isso, sabe? Então, assim, vai lá ouvir os nossos podcasts, vai ouvir a aula do Marcelo Berti, acompanhe o canal do Vitor Fontana, acompanhe o canal do Paulo On, entendeu? Acompanhe o Escola do Discípulo, vai ouvir gente saudável, entendeu? Vai ouvir gente saudável. É isso. E ajuda nós aí, tá bom? Ajuda nós. Deus abençoe. Cansei.